Ele achou que a conhecia pelo uniforme. Vira e mexe, via Adriana entrar e sair do prédio, coordenada, sem desviar o olhar das tarefas. As mãos sempre limpas, o avental bem passado, o sorriso contido que não ocupava a face inteira. Numa manhã em que o sol parecia colocar placas de metal sobre os carros na rua, Renan pegou o elevador atrasado por um relógio e percebeu, quase por acaso, que ela saía mais cedo do que o habitual. Alguma coisa naquela pressa calma chamou sua atenção. Não era só o horário, era a forma como ela dobrava o braço para ajeitar a bolsa, protegendo-a do vento como se fosse um segredo. Ele tinha sapatos italianos que costumavam comentar. Caminharam sobre o asfalto e logo sobre um trecho de terra, e o som do couro contra pedras soltas lhe pareceu deslocado, como um artista numa cena que não era a sua. Renan não deixou o carro. Não por curiosidade mórbida, pensou ele depois, mas por algo que lhe puxava a atenção como uma linha invisível. Seguiu a certa distância, observando sem querer ser visto. A cidade foi ficando menos polida, as construções mais espaçadas, o ar carregado de pó fino que mexia nos cantos dos olhos. Quando a casa surgiu, ele soube que aquilo mudaria o dia. Não era uma casa no sentido que os seus assessores, arquitetos e revistas de design usavam a palavra. Era uma construção de barro, com o telhado remendado por chapas que deixavam entrar a luz e o vento como se fossem visitas indesejadas. Uma cortina de pano servia de porta. Pelo vão, Renan viu roupas penduradas em cordas tortas e um chão que não tinha a face suavizada de um tapete. Uma criança corria entre os móveis improvisados, os pés descalços soprando nuvens de pó. Outra, menor, escondia o rosto no avental de uma mulher cujos olhos tinham a pressa e a paciência de alguém que toma conta do mundo por etapas. O contraste o atingiu como um sapato que pisa em solo errado. Ele tinha deixado instruções, contratado pessoas, delegara cuidados, tudo resolvido com assinaturas, telefonemas e aprovações. Lá, a vida era gerida por gestos simples e por um medo antigo. O medo de perder aquilo que se tinha, mesmo que fosse pouco. Viu a sacola velha que Adriana carregava remendada, um símbolo de resistência. Viu Beatriz, olhos firmes, divisão clara entre infância e responsabilidade. Júlia, cabelo embaraçado e sorriso fácil. Davi enrolado num pano à altura do colo, um pequeno corpo que respirava sem saber do mundo que os observava. Renan ficou ali, no limiar entre dois mundos, e a sensação que tomou conta foi mais complexa do que culpa ou pena. Era como se alguém tivesse apagado, aos poucos, a presença daquela família do mapa da sua rotina. Ele lembrou-se de jantares, reuniões e das vezes em que Adriana entrou na cobertura com a postura certa e saiu sem qualquer pergunta demais. Pensou nas vezes em que trocou a mão de trabalho por gorjetas e não por reconhecimento. A realidade do que acontecia fora dos muros do condomínio, longe da vista, longe de demandas visíveis, parecia tão cômoda quanto uma cortina bem colocada. Adriana não esperou uma aproximação invasiva. Parecia ter escutado o som do carro que parara há pouco e se virou, como se aquele movimento fosse previsível. Uma ligação entre quem tem e quem faz com que o mundo funcione. Quando Renan se apresentou, o gesto foi discreto, quase sem som. Senhor Renan, ela disse rápido, uma saudação que guardava o nome como quem consome uma palavra com cautela. Não precisa se preocupar, eu já vou. Ele a observou em silêncio, notando as pequenas marcas das noites mal dormidas nas linhas ao redor dos olhos, a forma como segurava o bebê com um cuidado que claramente a limitava a um espaço de proteção. A primeira pergunta que saiu não teve tom de acusação. Foi uma tentativa de entender o furo entre suas certezas. "Para onde você vai tão cedo?" perguntou. Era uma pergunta simples, quase tola, tão óbvia quanto a falta de limpeza do terreno, mas era também uma tentativa de mostrar interesse sem invadir. Adriana hesitou.
Um instante, e a linha de defesa apareceu. Um sorriso que era mais guarda do que acolhida. Vou para casa, respondeu ela, curto, como quem não quer estender demais a conversa. Havia algo no modo como falou que deixou claro que não havia um lar que se resumisse à palavra, mas sim um conjunto de responsabilidades que não cabiam em uma explicação rápida. Renan poderia ter voltado para o carro. Teria sido mais cômodo, menos perturbador. Em vez disso, deu um passo adiante, como se a distância entre o seu couro italiano e o chão batido pudesse diminuir algumas certezas. O cheiro que veio até ele era de mofo e comida que procurara em panelas por muito tempo. Não havia luxos, havia práticas de sobrevivência. O silêncio se prolongou, preenchido pelo som das respirações das crianças e pelo vento. Você não mora aqui sozinha? Ele arriscou, tentando não usar um tom que soasse acusatório. O formato da pergunta permitia a retirada. Era um teste de fronteira. Ela olhou para as crianças, depois para ele. O nome dela saiu como se fosse uma coisa frágil demais para ser oferecida sem reservas. Não sou sozinha, senhor. Tenho 3 filhos. A frase não trouxe explicações. Trouxe a verdade, nua. Ele esperava nomes, talvez uma história. Recebeu apenas a afirmação. Era um recorte, um quadro suspenso que não se permitia além do necessário. Renan sentiu as palavras caírem como pedras num lago calmo. As ondas alcançaram seus pensamentos com velocidade. Ele se lembrou da folha de pagamento que assinara no fim do mês anterior, do valor que achara justo, das contas que não verificara por se tratar de algo técnico. Viu-se várias vezes apertando a mão dela sem sentir a dimensão do que acontecia na casa dela. Era como se, ao pagar o salário, ele tivesse limpo também sua consciência, mas a sujeira que agora via estava longe de ser apenas material. Eles sentaram-se na beira de uma laje improvisada e o diálogo que se seguiu foi econômico, costurado de medo e dignidade. Adriana respondeu sem grandes detalhes, sempre que perguntado além do necessário. Havia medo. Medo de que a exposição daquela vida colocasse em risco o emprego que sustentava os filhos. Havia também um orgulho rude, uma linha invisível de proteção que a fazia evitar qualquer auxílio que soasse como caridade. Por que não procurou ajuda antes? Renan perguntou, buscando entender o silêncio que ele mesmo ajudara a construir. Porque eu precisava trabalhar, senhor. A resposta veio firme. E se eu contasse que tenho filhos, talvez perdesse a vaga. Eles precisam de mim aqui. Havia um tremor pequeno quando falou eles. Não era pedido, era explicação. Renan percebeu, com desconforto crescente, que havia uma economia de informações, um mercado onde ela trocava presença por emprego. Ele se lembra com clareza das cerimônias pequenas que pagava no trabalho. Almoços, mimos de fim de ano, um cartão e um aperto de mão no elevador. Nunca alguém lhe mostrara que por trás de cada vestido limpo havia uma vida inteira a ser cuidada. A cegueira era dele. A exposição que agora via o deixava sem palavras. O diálogo não foi dramático. Não houve gritos nem lágrimas excessivas. O que se desenrolou foi uma sequência de trocas contidas, como quem negocia uma confiança. Ele perguntava, ela respondia, ele oferecia, ela recusava. Renan aprendeu que Adriana fazia questão de não transformar a pobreza num espetáculo. Eu não quero caridade, ela disse, olhando para ele e para o chão ao mesmo tempo. Quero que meus filhos tenham paz, que possam estudar, que eu possa trabalhar sem medo. Se alguém me ajuda só por pena, amanhã pode ser pior. Aquela afirmação atravessou algo nele. Não eram frases decoradas, eram prioridades claras, uma lista simples de coisas humanas. Paz, estudo, segurança no emprego. Renan pensou em todas as soluções que dinheiro poderia comprar. Então percebeu que dinheiro mal direcionado poderia ferir mais do que curar.
Pensou na arrogância de achar que um cheque resolveria as questões com o toque de uma caneta. Ele decidiu que não queria mais distância. Havia uma urgência prática, sim, mas também um desejo de reparar sem humilhar. Fez uma promessa que se formou mais do que pela palavra, pela ação imediata. Pegou o celular com a naturalidade que seus assessores conheciam e ligou para a assistente. Afirmou que precisava de ajuda e que, por favor, trouxessem o necessário. Não disse tudo. Não estava pronto para colocar em discussão o que significava aquela intervenção. Adriana ouviu a conversa como se fosse o vento mudando de direção. Seu primeiro reflexo foi cautela. Não havia motivos para confiar. Havia, porém, uma necessidade tão evidente que quase parecia um pedido silencioso. Ela segurou o bebê com mais firmeza e encolheu os ombros, como se dissesse, vou ver até onde isto vai. Mesmo assim, deixou-se ser levada pela promessa do homem que nunca a vira fora do uniforme. Quando a assistente chegou, com um carro comum e uma voz atenta, Renan toma as rédeas do que aconteceria nos minutos seguintes. Um pedido para não demitir, uma solicitação para que se encontrassem numa loja próxima, e uma decisão prática. Roupas para as crianças, roupas para a Adriana, algo que trouxesse dignidade, não luxo, mas cuidado. Renan recusou qualquer brilho triunfante em sua cabeça e escolheu agir com discrição. Compras eram uma forma de começar a retornar o que a vida havia tirado, a sensação de ser vista com humanidade. Na loja, montaram-se cenas de um afeto simples. Beatriz, com uma maturidade que escapava à idade, escolhia um caderno com capa de flores com a mesma precisão de quem mediria o futuro. Júlia se encantou com um vestido azul que girava com a mesma alegria que ela não escondia. Davi, enrolado num cobertor novo, abriu os olhos como se reconhecesse que algo no ar tinha um novo cheiro, de tecidos limpos e possível esperança. Adriana permaneceu na periferia das escolhas, observando mais do que participando, e por vezes recusando pequenos mimos com um leve sorriso. Renan se viu segurando um brinquedo que Júlia queria, e por um instante, lembrando-se do silêncio que preenchia sua própria casa nos fins de semana. Havia ali uma sensação de que aquela ação não era uma desigualdade que se nivelava com notas trocadas, mas uma primeira costura num tecido rasgado. Ele fez questão de que as roupas viessem em embalagens discretas, nada que ressaltasse a diferença, e que as atendentes pronunciassem as palavras com cuidado. Pediu ainda que, quando se trouxessem as compras, fossem postas com delicadeza, como quem entrega um documento valioso. Durante aquele movimento, Adriana falou sobre a escola. Falou pouco, mas o suficiente para que Renan entendesse. As meninas não frequentavam regularmente. As matérias que poderiam acionar portas futuras estavam longe. Havia um temor que corria por ela. O medo de que, ao revelarem suas necessidades, as crianças perdessem oportunidades por causa de julgamentos alheios. Renan escutou e sentiu que o problema não era apenas material. Era a falta de garantias institucionais que permitissem a uma mulher trabalhar sem que a vida que sustentava fosse um risco. Ele tomou uma decisão que, para ele, soou inevitável. Não seria apenas a entrega de roupas, seria uma mudança no contrato tácito que ligava empregador e empregado. Não disse isso com grandeza, disse com a clareza de quem vê uma oportunidade de corrigir algo que se tornou injusto por omissão. Você não vai perder o emprego, ele afirmou com firmeza. E não é só isso, quero que você tenha os direitos que merece. Carteira assinada, horários que permitam que as crianças fiquem seguras. E, se você quiser, vamos conversar sobre um curso. Não quero que isso seja uma esmola, Adriana. Quero que você tenha ferramentas. Ela olhou para ele e, por um momento, a expressão dela se partiu entre ceticismo e o que poderia ser esperança. Havia orgulho no modo como recuou diante da oferta. Não era a humilhação que ela temia.
Era a possibilidade de que aquilo fosse temporário, uma ajuda que duraria só até que as atenções se dissipassem. Preciso pensar, disse ela simples, como se o ato de pensar fosse uma garantia de soberania. Não quero que as minhas coisas sejam decididas sem eu estar no centro. Renan entendeu ali algo essencial. A ajuda sem respeito pela autonomia seria inútil. Não era suficiente resolver o problema por fora. Era preciso tornar a solução parte da vida dela, construída com a participação dela. Ele inclinou a cabeça, aceitando o pedido. Não era apenas prudência administrativa, era uma lição de humanidade. Voltar à casa com sacolas que cheiravam a tecido novo foi uma cena que poderia ter sido rotineira, mas não foi. Havia um certo cuidado na forma como os itens foram colocados na cortina puerta. Adriana recebeu as embalagens sem espetáculo, escondendo um aperto que parecia quase proibido. À noite, e Renan observou isso sem ser invasivo. As crianças experimentaram as roupas no pequeno espaço, um jogo quase cerimonial, vestir para um futuro que ainda não estava desenhado. Beatriz ajeitou o caderno de capa florida, como se já assumisse um compromisso. Júlia dançou pela casa com o vestido azul. Davi, embalado no cobertor, cochilou com um sorriso tão sutil quanto a mudança de um tempo. Renan voltou para seu carro e, no caminho de volta, sentiu um peso que não saía na conversão de volante. Ele não se dava por um santo. Sentia vergonha por não ter visto antes, por ter acreditado que pagar o básico bastava. Mas havia também uma curiosidade que crescia. O que mais havia ali que ele desconhecia? Quantas outras faces anônimas existiam dentro do espaço em que vivia? O incômodo trouxe um novo tipo de responsabilidade. Não um peso que o paralisasse, mas um impulso que o fez prometer mais do que uma ação isolada. Naquela noite, jantando sozinho numa cobertura que agora lhe parecia excessivamente limpa, Renan não encontrou conforto em seus pratos caros. Pensou nas mãos calejadas pelo trabalho invisível, pensou no riso das crianças que fazia eco na memória e nos detalhes que poderiam ser mudados com pequenas intervenções conscientes. Decidiu que as próximas ações não seriam apenas pessoais. Teria de haver mudanças na empresa, políticas que garantissem mais que um salário, garantias que dessem respaldo àqueles que sustentam o seu conforto. Mas isso era um passo grande demais para ser dado sem diálogo. Ele sabia que precisava ouvir mais, falar menos e construir ao lado. A palavra certa, naquele momento, era responsabilidade. Não resolveria tudo com oferta. Teria de haver conversas, acordos e, sobretudo, respeito à autonomia de quem receberia a ajuda. Na manhã seguinte, Renan voltou. Não como um salvador que voltou para selar sua glória, mas como alguém que não queria que uma presença fragmentada fosse reduzida à lenda no corredor de serviço. Encontrou Adriana na mesma atitude de sempre, porém com um olhar que já não evitava o rosto alheio como antes. Havia entre eles uma espécie de contrato informal que se formava. Ele ofereceria meios, ela aceitaria participar da construção. Protocolos seriam feitos, sim, mas a assinatura mais importante era a dela. Eles conversaram sobre o que poderia ser ajustado no trabalho. Folhas, horários, carteira assinada. Renan falou de cursos profissionalizantes que poderiam ser oferecidos e de uma ajuda para que Adriana pudesse planejar o futuro das crianças com alguma tranquilidade. Ela pediu tempo para pensar, mas abriu uma fresta ao aceitar que, talvez, as coisas poderiam mudar. Antes de partir, pediu apenas algo que lhe parecia essencial, que nada daquilo fosse tratado como espetáculo. Não queria aplausos, nem que as crianças fossem exibidas como prova de boa ação. Queria normalidade. Renan entendeu e prometeu, com a medida exata de humildade que aquela promessa exigia, que não haveria anúncio, apenas trabalho meticuloso. Naquele momento, entre o gesto e a resposta, algo mais se moveu em Renan. Não era apenas a sensação de ter feito algo certo. Era a consciência de que sua vida,
até ali confortável e bem delimitada, estava gradualmente se abrindo para um âmbito de responsabilidades que suas posses não haviam limitado antes. Ele havia sido cego e a cegueira exigia reparação. Não por redenção egoísta, mas por justiça humana. A primeira pequena vitória foi organizada sem alarde. Um número de telefone para que pudesse falar sobre a matrícula das meninas, a promessa de que os salários seriam ajustados com retroativos, uma oferta para que Adriana escolhesse entre cursos que a interessassem. Renan se afastou do portão com a noção de que havia começado algo que não caberia em uma noite. Havia trabalho pela frente, decisões que precisavam de escuta e o risco de ser apenas mais uma intervenção improvisada. Ele entrou no carro e deixou para trás a casa de barro, a cortina de pano, as vozes infantis. Mas aquela imagem ficou fixada como uma mancha de realidade em suas retinas, um ponto cego que agora doía. Sabia que tinha de manter a discrição e a continuidade. Ajudar com afeto e sem humilhação, criar vias para a autonomia, transformar aquela ajuda em possibilidades duráveis, e não em um espetáculo transitório. No banco de trás do carro, ainda sentiu o cheiro do tecido novo. Era um cheirinho que misturava ao pó da estrada. Uma metáfora simples, talvez, mas suficiente para lembrá-lo de que naquele encontro a vida de alguém havia entrado no seu campo de visão. E recusar a olhar seria a mesma coisa que compactuar com a invisibilidade. Ele ligou para a assistente e pediu para que essa preservasse a confidencialidade. A mudança teria de ser feita com cuidado, com respeito e com a participação de quem receberia a ajuda. Quando fechou os olhos, naquela noite, o que lhe veio não foi um descanso fácil. Veio a sensação de que as ações imediatas eram apenas o começo de um trabalho mais profundo. Ele viu com clareza pequenos gestos que poderiam construir algo maior. Uma matrícula escolar, um contrato, um curso, alguém que desse nome às competências de Adriana. Pensou também em políticas dentro de sua empresa que pudessem evitar que outras vidas ficassem fora do radar. Havia uma inquietude boa, aquela que impele a continuidade. Ainda assim havia uma sombra, medo de ter sido iludido, medo de que uma ajuda mal feita fosse pior do que nenhuma ajuda. Esse medo o fez procurar equilíbrio entre a pressa de arrumar tudo e a paciência necessária para se fazer direito. Ele sabia que o erro seria paternalismo, dar sem ouvir, decidir sem consultar. Por isso, quando voltou a ver Adriana no final do dia seguinte, não trouxe soluções prontas. Trouxe uma proposta e uma pergunta. "Você quer que eu marque a matrícula?" perguntou com a voz baixa. "Ou prefere que a gente vá juntas e você diga como quer que isso aconteça?" Ela respirou. Havia algo naquele convite que devolvia a voz a ela. Não era mais um homem com um cheque, era alguém disposto a caminhar ao lado. "Vou junto", disse ela finalmente. "Mas decido eu como será." Renan sorriu sem excesso. Acordaram então em pequenos passos. Primeiro, a matrícula. Depois, um lugar digno para dormir. Depois, o curso. E, por fim, pensar em um plano que desse a Adriana autonomia real. A sequência era prática, quase burocrática, mas continha em si uma promessa de respeito. Na madrugada, enquanto Renan repassava mentalmente as etapas, Adriana fechou a porta de pano com cuidado, puxou as crianças para perto e, por um instante, deixou que uma expressão que não era só preocupação se revelasse. Havia um fio de esperança, relutante, mas presente. Beatriz ajeitou o caderno na cama improvisada, como se já preparasse um rito futuro. Júlia abraçou o vestido azul e contou para o boneco que agora haveria dias novos. Davi, ainda pequeno demais para compreender, sorriu num sono que prometia manhãs com menos fome. Renan, por sua vez, entendeu que o encontro não poderia se reduzir a compras e promessas. Precisava transformar a operação em processo.
De volta à sua rotina de capas e cifras, trouxe consigo a imagem da sacola velha e do cobertor novo. Essa imagem era uma linha que agora unia dois mundos, e dele dependia, em parte, agir para que essa união significasse oportunidade e não dependência. Ainda havia muito a resolver. O lugar onde as crianças ficariam nos horários de trabalho, as rotinas escolares, a formalização do vínculo empregatício, o respeito à autonomia de Adriana. E havia também o risco de que o gesto se transformasse em coisa passageira. Mas pela primeira vez, Renan sentiu que a responsabilidade não era somente administrativa, era humana, contínua, incômoda e necessária. E decidiu que a continuidade venceria o espetáculo. Quando a manhã seguinte chegou, havia uma lista de tarefas desenhada sem ostentação. Ligar para a escola, verificar documentos, preparar uma proposta de cargo com direitos. A partir dali, as decisões teriam de ser tomadas com cuidado e com a presença ativa de Adriana. Porque a diferença entre ajuda e reparação estava sobretudo na forma como se ouvia e se caminhava junto. Enquanto isso, na casa de barro, Beatriz escreveu no caderno uma palavra que não sabia bem o significado, mas que julgava bonita: possibilidade. Ela desenhou um sol com poucas pontas, um traço simples e decidido. Ali, naquele desenho inesguio, estava o eco do que vinha sendo plantado. Não uma salvação pronta, mas a abertura de uma porta. E toda vez que Adriana a virava para longe do pó, sentia que talvez aquele movimento fosse o começo de algo que poderia, com tempo e cuidado, transformar a vida das suas crianças. Os primeiros dias depois daquele desenho de sol foram uma espécie de costura demorada. Renan tratou cada tarefa como se estivesse montando um móvel que não poderia ficar torto. Precisa de medida, paciência e peça por peça. Na sua cabeça, a lista crescia e encolhia com a mesma rapidez com que surgiam dúvidas sobre o que seria escolhido por Adriana e o que ele achava que precisava impor. Preferiu, então, seguir a regra que aprendeu na noite anterior: ouvir mais do que decidir. A assistente marcou encontros, recolheu documentos, fez ligações discretas. Na empresa, uma conversa com o setor de recursos humanos foi o primeiro passo formal. Renan pediu que tudo fosse feito com confidencialidade e respeito. Pediu também que fossem preparados os termos para regularizar a situação de Adriana. Carteira assinada, salário compatível e um horário que permitisse que as crianças tivessem um cuidado adequado. Não queria gestos que expusessem a família, queria garantias. A proposta ficou guardada em pastas fechadas até que Adriana a lesse com calma. Houve burocracia, claro. Prazos, formulários, exigências simples e chatas que pareciam barreiras intransponíveis. Adriana, por algum tempo, encarou aqueles papéis como se fossem instrumentos de outro idioma. Em alguns momentos, a frustração marcou o rosto dela. Não por vaidade, mas porque preencher um formulário também significava reconhecer sua condição diante de uma instituição que raramente lhe fizera perguntas. Renan notou a hesitação e pediu à assistente que fosse paciente. Explique com calma, deixe ela decidir, instruiu. E foi isso que aconteceu. Cada documento foi lido em voz alta ao lado da panela, entre os minutos que sobravam no final de um dia de trabalho. O apartamento que Renan alugara para a família era pequeno, mas pensado com cuidado. Não havia ostentação. Havia equilíbrio, móveis essenciais, prateleiras, cortinas que impediam a poeira de entrar e uma pequena área de serviço onde se poderia estender roupa sem medo. A montanha de caixas, quando chegou, foi tratada com a mesma seriedade que tiveram as compras. Tudo foi disposto com discrição, como se aquilo fosse um presente que não precisava ser anunciado. Adriana abriu a porta com as crianças pela primeira vez, e o silêncio que veio depois teve algo de reverente. As meninas correram pelos cômodos como se testassem a robustez do futuro.
passos que deixavam impressões invisíveis nas paredes. Davi quis ficar só observando, dedos no tecido do cobertor que agora cheirava a algo novo. Naquela tarde, quando Renan ajudou a montar o beliche, percebeu que suas mãos, acostumadas a apertos de mãos em escritórios, sabiam pouco sobre os nós que prendem uma vida. Adriana supervisionava, exigente nas escolhas do enxoval, como quem resguarda algo que tem de durar. Ele aprendeu a segurar o parafuso sem presunção. Ela escolheu onde a cama ficaria. Em sua atitude havia uma mensagem clara: isso é meu. Eu decido. Renan, em silêncio, disse a si mesmo que aprender ali que reparação também é devolver o controle. O dia da matrícula foi uma espécie de ritual de passagem. A diretora da escola recebeu a pequena família com um olhar que misturava cautela profissional e calor humano. Beatriz, ainda com o caderno de capa florida enrolado no colo, caminhou com uma postura contida. Não era timidez, mas vigilância. Júlia segurava a mão da mãe, como se não a deixasse escapar. Renan preferiu ficar ao fundo, como um visitante que não queria transformar a cena em espetáculo. A diretora perguntou, fez anotações, pediu documentos. Quando soube que as meninas não haviam tido frequência regular, não houve culpa evidente em sua fala. Houve uma pergunta prática: o que precisamos para que elas venham e sintam que esse é um lugar para crescer? A resposta veio em ações: material, acolhimento no primeiro dia, um contato para que os professores pudessem receber as meninas com calma. No primeiro dia de aula, Beatriz e Júlia passaram por um corredor de vozes que, para elas, soava como um novo mundo. Beatriz apertou a mão de uma colega pequena e depois, quando entrou na sala, ajeitou o caderno como quem vestia uma armadura suave. A professora, um rosto que seria recorrente nas próximas semanas, sorriu ao ver a ação contida da menina e, com isso, devolveu-lhe um direito simples: atenção, sem perguntas invasivas. Ao sair, Beatriz sorriu. Não um sorriso largo, mas um deslocamento no centro de gravidade emocional. Algo se movia dali para frente. Enquanto isso, no trabalho, Renan lidava com um problema diferente: como transformar sua iniciativa em algo estrutural. Não queria que a ajuda a uma funcionária virasse palanque ou exceção. Conversou com o departamento jurídico, adaptou contratos, criou um plano de apoio para funcionários em situações críticas, pensou em uma pequena reserva financeira destinada a emergências familiares. Não foi algo grandioso no papel, mas era concreto: garantia de folga remunerada para emergências, auxílio de creche ou convênio com uma instituição local e linhas de comunicação para que ninguém tivesse de esconder sua condição por medo de perder o emprego. A linguagem que escolheu era deliberada. Não queria paternalismo, queria sistema. Alguns colegas estranharam o movimento. Em conversas de elevador, houve quem considerasse o gesto desnecessário. Outros, em silêncio, passaram a observar com curiosidade. Renan não se expôs a debates públicos. Preferiu a conversa fechada com a diretoria e recursos humanos, mas não deixou de responder quando questionado. Não é favor pessoal, dizia, é justiça mínima. Essa palavra, justiça, lhe soava pesada e necessária. Havia um desconforto no ambiente. Mudanças quase sempre provocam ruídos, mas Renan contava com a tranquilidade que vem de ter algo bem pensado. Políticas claras, prazos e a visão de que o apoio não seria eterno, sem que a pessoa envolvida tivesse meios de autonomia. Adriana aceitou entrar no curso profissionalizante que lhe foi oferecido. Foi ela quem escolheu. Um curso de organização e gestão de serviços gerais, com enfoque em liderança de equipe. A escolha tinha sentido. Não se tratava apenas de ganhar certificação. Tratava-se de abrir margem para que ela se consolidasse como profissional e, no futuro, pudesse negociar melhores condições. No primeiro dia, ao segurar o material, respirou com uma mistura de ansiedade e determinação.
Renan, que acompanhou algumas aulas iniciais de longe, sentado na última fileira, respeitando o espaço, viu uma mulher se encontrar com competências que sempre estiveram ali, apenas sem os instrumentos para se formalizar. A cada sábado, Adriana trazia para casa um tema novo e o discutia com as meninas de maneira simples. Aprendi a organizar uma lista hoje. Sabe o que isso ajuda a fazer? A não se perder. Beatriz, que já demonstrava inclinação para o estudo, ouviu e guardou aquilo como se fosse uma instrução de futuro. Com o tempo, a rotina foi achando um compasso. Havia dias em que a casa cheirava a pão recém-assado. Adriana aprendera a melhorar o tempo das refeições para que as crianças tivessem lanches nutritivos e noites em que o barulho de cartas de baralho anunciava risos partilhados. Um desses pequenos rituais foi o Uno. A mesa da cozinha simples tornou-se palco de disputas amigáveis e conversas que construíam laços. Renan aparecia às vezes não para comandar, mas para ser apenas mais uma presença. Ele não queria ser o centro, queria ser parte de uma normalidade recém-criada. Havia uma beleza discreta ali, adultos que aprendiam a dividir responsabilidades, a conversar sobre finanças domésticas e sobre horários. Adriana passou a administrar melhor o tempo. As crianças ganharam um relógio de atividades colado no armário e, apesar de tropeços, cumpriam pequenas tarefas. Nem tudo foi linear. A adaptação trouxe inseguranças. Em uma tarde, quando a geladeira pifou, Adriana teve um ataque de pânico. E se amanhã não tivermos como conservar o leite do bebê? Renan, que já aprendera a ouvir, não deu respostas prontas. Chamou a assistência técnica, providenciou o conserto, mas também ensinou Adriana a buscar fornecedores e a negociar garantias. Mais uma pequena ferramenta para sua autonomia. Em outra ocasião, Beatriz teve um deslize na escola. Uma confusão que para ela era uma avalanche de vergonha. Adriana a consolou e, em vez de resolver tudo com dinheiro, conversou com a professora, explicou a dinâmica doméstica e pediu que, se possível, a escola orientasse Beatriz sobre como lidar com culpa e expectativas. O problema foi tratado como um aprendizado e não como uma demonstração de escassez. Um dos momentos mais delicados aconteceu quando surgiram boatos no bairro. Algum vizinho comentou sobre a mudança silenciosa de uma família para o apartamento. Outros, curiosos, sondaram. Adriana ficou tensa. A exposição era justamente o que ela temia. Foi preciso negociar. Renan conversou com ela sobre limites, disse que não queria que ninguém usasse a história dela como algo a ser julgado. Pediu que ela dissesse o que queria que as pessoas soubessem. Ela, por sua vez, escolheu um caminho prudente. Aceitou dizer que tinha começado um curso e que as meninas estudavam. Nada mais. O respeito ao desejo dela foi a bússola que manteve o processo honesto. Meses se passaram e a transformação, visível porém contida, deixou marcas duradouras. Adriana terminou o curso com um certificado e com um projeto de vida mais claro. Em uma reunião com recursos humanos da empresa, ela pediu a oportunidade de concorrer a uma vaga de supervisão de serviços na mesma unidade em que trabalhava. Não era um pedido de gratidão, era um pedido profissional. Renan, que desde o início deixara claro que queria ver autonomia, apoiou a inscrição dela, mas não interferiu na escolha do comitê de seleção. O processo foi justo. Adriana fez entrevistas, apresentou sua experiência prática, falou sobre sua organização, sobre como lidava com horários e com emergências familiares. Quando o resultado saiu e seu nome apareceu como selecionada, a emoção foi contida, digna. Era uma conquista construída com trabalho e com pequenas oportunidades concedidas no momento certo. A empresa, influenciada pela experiência direta de Renan, implementou um programa piloto de valorização dos empregados de apoio. Havia agora
um fundo de emergência, convênios com instituições de cuidado infantil e um programa de formação contínua. Renan apresentou aqueles instrumentos não como um ato unipessoal, mas como um mecanismo que podia evitar que outras vidas fossem ocultadas por medo. Algumas pessoas acharam a iniciativa tardia. Outras, na mesma casa do silêncio anterior, aceitaram gradualmente os novos procedimentos. O essencial foi manter a consistência, nada de alarde, apenas políticas aplicadas. O aniversário que reuniria todos foi simples, mas profundamente significativo. Não houve bolo de cobertura exagerada, houve um bolo caseiro, com cobertura de brigadeiro e uma vela que Beatriz soprou com a seriedade de quem sabe que cada ano carrega desafios. A festa aconteceu na noite em que a economia doméstica permitiu o pequeno luxo. Havia vizinhos que apareceram, uma vendedora da padaria que se emocionou ao ver o bolo e deixou um pedaço extra. A assistente de Renan trouxe um pacote de balões discretos. O que marcou não foi a pompa, mas a dignidade. Cada elemento tinha sido escolhido para que ninguém sentisse que estava participando de uma doação pública. Adriana comandou a mesa com mãos firmes, agradeceu e, ao olhar para Renan, não lhe lançou um olhar de servo. Lançou um olhar de quem reconhecia um parceiro. Ele sentiu de novo que o gesto tinha sido bem-sucedido porque devolvera a agência. Os meses seguintes trouxeram outras provas de que a mudança, para ser sustentável, precisava ser plural. Beatriz passou a se destacar em leitura. O caderno de capa florida ganhou páginas cheias de anotações sobre ciências. Júlia descobriu uma inclinação para a música. Aprendeu a bater palmas no ritmo de canções simples e, em pouco tempo, passou a dançar no intervalo da escola. Davi cresceu e sorriu mais confiante, gaguejando as primeiras palavras para quem lhe dava atenção. A alegria tinha um aspecto concreto. Material escolar organizado, lanche regular, uma cama fixa, tempo para brincar. Essas coisas, que para muitos são naturais, significavam uma série de ajustes e garantias para uma família que aprendera a sobreviver sem essas bordas de segurança. Para Renan, a transformação foi, sobretudo, interna. Havia, claro, momentos em que ele se assustava com a própria intensidade. Recordar que, antes de tudo aquilo, ele passara pela casa da faxineira sem ver. Às vezes, surpreendia-se refletindo sobre quantas outras vidas pareciam invisíveis diante dele. Não queria ser paralisado por culpa, mas também não queria que a sensação morresse na superfície. Por isso, criara mecanismos que evitassem o protagonismo. Relatórios de impacto com a participação dos beneficiados, com metas de autonomia e cronogramas para a retirada gradual de intervenções diretas. Não queria que as ações fossem uma transferência eterna de dependência. Queria que virassem oportunidades. Houve, claro, resistências. Em uma reunião com diretores, um executivo disse que o programa poderia ser revisto se não trouxesse retorno imediato. Renan, que já aprendera a lidar com ruídos, explicou que retorno, nesse caso, não era lucro financeiro direto, mas saúde organizacional e responsabilidade social. Mostrou dados, redução de faltas, aumento de satisfação dos empregados de apoio e diminuição da rotatividade. Apresentou também depoimentos, sem nomes, preservando confidencialidade, de vidas que haviam mudado. A argumentação técnica ajudou a sustentar a moralidade do gesto. Foi assim que a iniciativa se consolidou. Adriana, por sua parte, passou de beneficiária a protagonista. Um ano depois daquele dia que o sapato italiano pisara pela estrada de terra, ela chefiava uma pequena equipe. Seu primeiro salário assinado veio com descontos e com a sensação de responsabilidade. Agora era ela quem planejava e orçava. Em um momento, olhou o contra-cheque e sorriu com uma mistura de surpresa e orgulho.
Não foi apenas o número, foi a prova de que sua organização e competência tinham valor reconhecido. A chefe que fora antes a atendente do lar postulou a própria autoridade, e o respeito que obteve foi conquistado dia após dia. Quando falava em reuniões, fazia questão de citar o nome dos colegas, de dividir o mérito dos ajustes práticos que ajudava a implementar. Havia uma nova linguagem no seu discurso, menos defesa, mais proposição. A família, por seu lado, cresceu em pequenas vitórias. Uma vez, Beatriz levou para casa o desenho de um futuro ideal. Uma escola, livros, um quadro negro. Mostrou ao pai com orgulho. Ele, tocado, guardou a folha entre seus papéis pessoais como um amuleto discreto. Júlia aprendeu a segurar uma colher sem medo de derrubar, e no primeiro dia em que cantou em sala, voltou para casa com os olhos brilhando. Davi, que antes era um menino enrolado num pano, começou a engatinhar com a segurança de quem já havia sido embalado e agora sentia a solidez do chão. A vida, claro, não se transformou em uma sequência de cenas perfeitamente alinhadas. Houve perdas pequenas, dias de desânimo, contas apertadas. Em uma tarde chuvosa, quando o serviço de transporte que levava as crianças para a escola falhou, Adriana foi até a empresa para falar com o RH porque precisava de uma alternativa. Renan, que naquele dia enfrentava reuniões longas, deixou tudo e foi ajudá-la a montar um plano de transporte alternativo. Não foi uma ação paternalista. Foi um trabalho conjunto para garantir continuidade. A maneira como encararam o problema era um exemplo de parceria. Ele tinha recursos, ela tinha conhecimento preciso das necessidades do dia a dia. Com o tempo, Renan passou a enxergar com mais clareza a responsabilidade de visibilidade. Sua própria vida mudou. Passou a frequentar menos eventos vazios, a dedicar menos tempo à ostentação e mais ao que chamava de agenda de impacto. A diferença não veio de uma transformação moral grandiosa, mas de escolhas cotidianas. Priorizar reuniões com propósito, ouvir mais relatos, apoiar programas locais. Não procurou holofotes, procurou resultados. O legado institucional que gerou foi discreto, mas real. A empresa passou a ter um comitê que avaliava políticas de inclusão. Havia um percentual do orçamento voltado a programas de apoio e uma rede de parcerias com organizações locais que ofertavam cursos e creches. Essas medidas não solucionavam todas as desigualdades, mas ofereciam alternativas concretas para quem, muitas vezes, vivia na invisibilidade. Algumas histórias surgiram depois. Outro funcionário encontrou apoio para regularizar uma irmã. Uma funcionária grávida pôde contar com um plano de maternidade estendido. Pequenas mudanças multiplicadas começaram a sinalizar um novo padrão de cuidado. No âmbito pessoal, Renan e Adriana mantiveram uma relação marcada por limites claros. Não houve integração social exagerada, não havia convites para jantares de luxo, nem fotos compartilhadas nas redes. O que existia era uma convivência prática e respeitosa. Em ocasiões especiais, como o dia da conclusão do curso de Adriana, Renan presenteou com um gesto discreto, um certificado emoldurado e um pagamento de bolsa para que ela pudesse fazer um estágio consciente da área. Ele ajudou, sim, mas sempre com a orientação dela. Isso foi fundamental para não cair em um papel de salvador. Os anos seguintes trouxeram resultados que foram além do imaginado naquela manhã de poeira. Beatriz, que cresceu entre cadernos e ritos de estudo, decidiu que queria ser professora. Frequentava bibliotecas e passava horas lendo histórias para Júlia e para o boneco preferido. Júlia, por sua vez, desenvolveu uma confiança territorial. Participava de pequenas apresentações na escola e ganhou o apelido de Estrela do Recreio. Davi, que já fora o bebê enrolado em panos, tocou seu primeiro instrumento de brinquedo e gargalhou com a simplicidade do som. A família passou a planejar pequenos passeios no fim de semana.
Idas ao parque, uma viagem de trem que foi vivida como um evento extraordinário e que para todos representou expansão. Renan, em silêncio, escrevia mentalmente o diário destas transformações. Não era para publicar, era para entender que reparar é um processo, não um ato. Em seus encontros com conselheiros empresariais, defendia que a prosperidade de uma empresa também se mede pela dignidade com que trata quem a mantém funcionando. A frase, dita com prudência, ganhou lugar em debates mais amplos, não por vanglória, mas por convicção prática. Houve, é claro, quem dissesse que tudo aquilo não passava de mudança de cena, que a desigualdade continuava em outras frentes. Renan concordava. Sabia que a ação sobre uma vida não transformaria o sistema por completo, mas sua aposta era na demonstração de possibilidade. Ao tornar visível o que fora invisível, mostrara que, com vontade institucional e escuta ativa, era possível construir respostas. A história de Adriana não era a de uma redenção pessoal e finalizada, era a de um processo de conquista contínua. E para ele, isso já era um princípio de justiça. No final, o que ficou registrado foi menos uma narrativa de simples reabilitação e mais uma cartografia de transformação compartilhada. Adriana, que um dia guardara a vida como segredo numa sacola remendada, agora tinha espaço, meios e voz. Renan, que um dia passara por aquela rua sem perceber, havia se tornado um agente de mudança que aprendeu a medir suas ações pelo impacto e não pela visibilidade. As crianças cresceram com a possibilidade de escolhas que antes lhes eram vedadas. A última cena, meses depois, bem depois daquele primeiro encontro que mudara o curso de uma rotina, mostrou Renan olhando como quem reconhece um caminho para a casa onde antes existira a construção de barro. Agora, o lugar ainda estava de pé, mas havia sinais de melhorias na vizinhança. Uma escola que havia recebido atenção comunitária, pequenas reformas feitas por iniciativa de moradores e organizações parceiras. Renan não se envaideceu. Olhou com respeito. Sabia que ali havia um símbolo. Ele fora um ponto que revelou outros pontos e que a visibilidade, quando usada com responsabilidade, pode desencadear redes. Adriana, por sua vez, sentou na varanda do seu apartamento com as crianças e olhou a cidade com um olhar que havia reencontrado calma. Não era felicidade ingênua. Era uma forma de tranquilidade conquistada. Ela continuava a ter dúvidas, a enfrentar imprevistos, mas sabia agora que havia pessoas e estruturas ao alcance, prontas para diálogo e ação conjunta. O que antes exigira esconder, agora poderia ser enfrentado com segurança. A dignidade, enfim, fora parcialmente restituída, e restituída de maneira que permitia a construção de autonomia. Renan aprendeu a não pedir perdão como quem busca limpar a própria consciência, mas a trabalhar com constância para que outras pessoas nunca mais precisassem esconder vidas inteiras por medo. Sua mudança não foi um espetáculo, foi uma série de escolhas práticas. E mal olhar para a Adriana e para as crianças naquele entardecer, entendeu que a verdade chocante que havia descoberto naquela casa abandonada não era apenas a falta de recursos, mas a facilidade humana de fechar os olhos, que, por sorte, alguém mais decidiu abrir. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que acredita que dignidade deve ser a base de toda ajuda. E confira na descrição como apoiar ações concretas que transformam vidas.